pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VVV, Vendas, Velhos e Vinhos. Eu, mais uma vez, infelizmente, estou aqui sem o meu companheiro Zé, que é o meu colega fundador aqui comigo do VVV. Ele, como você já comentei no outro episódio, ele fez uma pequena cirurgia na mão dele, então ele está se recuperando e hoje ele não pôde vir. Mas como a gente já tinha marcado essa entrevista aqui, nessa nossa série de entrevistas com um camarada sensacional que tem uma história fantástica que eu acho que vai agregar muito e muito inspirar a gente também. Porque o Marcos está aqui do meu lado, obrigado por ter vindo, Marcos. É interessante a história dele porque ele não era, quer dizer, hoje ele é de vendas, né? Mas a formação dele não tem nada a ver com vendas. Mas eu vou deixar ele para contar essa história. Só que antes de passar a palavra para o Marcos, ele se apresentar e a gente tocar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria mais uma vez agradecer ao pessoal da Red Minds, os estúdios aqui onde a gente faz as nossas gravações, que tem toda a infraestrutura tecnológica para capturar e depois fazer todas as edições necessárias nos vídeos. Queria agradecer o Bira e a Simone da Vinho do Sul, que são os nossos curadores e fornecedores dos nossos vinhos que a gente abre aqui em todo episódio. Hoje, você falou que você bate no microfone, eu bato igual, né? Eu não sou italiano, eu sou alemão, mas eu também sou atrapalhado. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver esse baita vinho aqui e vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, Bira, Simone, muito obrigado por esse apoio, essa ajuda, essa curadoria pra gente. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho. E tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é dar joinha, porque isso faz o algoritmo do Google entender a importância, a relevância desse conteúdo e ele espalha para mais pessoas. E, obviamente, se quiser comentar, criticar, dar sugestões, falem bem ou falem mal, fiquem à vontade, a gente responde a todos os nossos comentários, eles são super bem-vindos. Agora sim, sem mais delongas, mais uma vez, meu amigo Marcos, obrigado. Só para vocês entenderem, o Marcos, a formação dele é financeira, eu vou deixar ele falar um pouquinho mais, mas eu conheci o Marcos foi antes da pandemia, né, Marcos? Foi em 2019. 2019 eu comecei a trabalhar com ele. Foi final de 18. Pois é. Setembro de 2018. O Marcos, na época, era o financeiro de uma empresa, depois ele foi assado a CEO da empresa, vou deixar ele falar, e ele me contratou para fazer o planejamento estratégico. A gente ficou alguns anos trabalhando juntos, depois ele seguiu para outros caminhos, mas a gente acabou fazendo não só um relacionamento profissional, mas uma amizade. Então, mais uma vez, Marcos, bem-vindo, obrigado. E conta pra gente, como que você saiu de um financeiro para hoje tá enveredado em vendas até o último fio do seu cabelo, que de cabelo eu entendo bastante, você sabe, mas você tem bastante, então você tá enveredado até o último fio de cabelo. Isso, Flávio, muito obrigado, olha, um prazer estar aqui com vocês, realmente acho que a gente passou uma parte da nossa vida profissional e você participou de toda essa transição, a hora que eu realmente saí da área financeira, né, e fui para a área de vendas, e hoje estou na área de vendas e vejo o quanto essa área tem que ser valorizada. Eu acho que ela merece aí não só um programa, mas a vida inteira de programa, porque é uma área realmente desafiadora. Obrigado. Só para a gente começar aqui, eu me formei em contábeis, economia, administração, pós-graduação e mestrado em auditoria e controladoria, né? Ou seja, tudo voltado para número. Tudo, final, né? 100%. Cada vez se especializando mais em 100%. amassar número, né? Sim. Para você ter uma ideia, quando começou a vir o conceito, é um conceito muito técnico e financeiro, né? Quando começou a vir o S-Gap, que era converter o balanço financeiro num padrão americano, eu fui um dos primeiros a entrar e fazer um curso para executar essa operação. Sempre trabalhei em empresas multinacionais, então isso exigia esse conhecimento, fui atrás desse conhecimento. Quando saiu do US GAAP para o IFRS, também fui um dos primeiros ali, porque eu já estava numa empresa europeia e exigia essa conversão. E eu era o cara que sempre criava alguma coisa para dificultar a área de vendas, porque a gente sempre queria criar regras, porque hoje eu sei a dificuldade que o vendedor passa lá na ponta. Ou seja, você está pagando seus próprios pecados, é isso, né? Isso aí, dizem que a gente paga aqui mesmo, né? Eu tô aí, você está aí pagando, literalmente. Isso. E essa transição minha, né, de um financeiro
para um cara de negócios, ela surgiu... A gente pode falar o nome das empresas? Fica à vontade, não tem problema. Tem entrevista, fica à vontade. Eu tive um chefe chamado Luciano Corsini. Nós trabalhávamos em uma das empresas da Cielo. E eu era esse cara que queria cortar tudo que comercial queria fazer, né? Então... Que gasta dinheiro, né? Começa a ficar gastando dinheiro à toa, né? Exato. Vai fazer... E eu era responsável pela área de business case, né? Então, cada projeto que chegava para nós, que o comercial queria inventar um novo produto, passava pela gente e a gente sempre estava ali querendo cortar, porque sabia que ia drenar algum tipo de dinheiro da empresa. É isso, né? Não tem... É aquilo ali, tira dali para pôr em outro lugar, né? E a gente tinha que fazer esse malabarismo e eu sempre estava dificultando essa posição. E aí um dia esse chefe meu chamado Luciano Corsini me chamou e falou: Marcos, olha, nós temos que ser, apesar de sermos controladores, de querermos governança, de querermos atingir o orçamento ideal, a gente tem que olhar para o negócio. Se coloque no lugar do nosso diretor comercial, do nosso diretor de vendas. Vá conversar com ele, almoce com ele, entenda as dores que ele tem e depois você começa a trabalhar mais próximo. A gente não pode dizer não. A gente pode colocar regras, mas não dizer não. Uhum. E aí, daquele momento para hoje, eu entendi que o financeiro, ele tem que ser facilitador. Ele não tem que ser um cara que vai bloquear, vai pensar só em números, porque no final do dia, quem faz a empresa crescer é vendas. Eu costumo dizer, né, porque eu já vi muita gente falando que a área comercial era a mais importante da empresa, que eu acho que é uma bobagem. Uhum. Por que não tem área mais importante? Porque não adianta nada o comercial vender se o financeiro não cobrar. Isso. Não adianta vender e cobrar se o RH não pagar salário. Então não tem área mais importante. Mas que a área comercial, a gente pode dizer que é a mola propulsora que bota a bola para rolar, para as coisas acontecerem, isso dali a ser mais importante, uma distância gigante. Mas que ela é super importante, porque sem ela a empresa para, né? Sim, sim. Bom, mas e aí, vamos lá, você estava lá no financeiro e como você foi parar na área de negócio? E aí foi uma coisa muito interessante, porque eu entrei nessa empresa para fazer um trabalho pontual na área financeira e eu fui ficando, porque com essa visão que esse meu antigo chefe me passou, eu participava de reuniões que pareciam ser mais financeiras, mas também tinha negócio. E ali eu comecei a dar ideias do tipo, olha, mas isso não é problema da área financeira. O pessoal colocava muito nas costas. A gente não faz isso porque o contrato não... Eu falei, não, isso não tem nada a ver. A gente não faz isso porque a contabilidade não vai conseguir. Eu falei, não, isso aí não tem nada a ver também. E dentro da empresa, os sócios dessa empresa, né, o board dessa empresa, olhou e falou assim, pô, peraí, você tem uma visão mais ampla do que... mercado, né? Mais não de só, mercado, não é só número, né? E eles estavam num momento de transição lá dentro, né, que eles queriam sair de uma empresa mais familiar para uma empresa que tivesse um pouco mais de governança, né? E eu lembro que um dos sócios, tem uma história engraçada, né? Eu chegava muito cedo, porque eu saía de Campinas, ia para São Paulo, capital. Então eu chegava lá muito cedo, só que eu saía mais ou menos por volta das 7. Toda vez que eu estava saindo, um dos sócios, eu tinha que passar na frente da sala deles, eu passava na sala e Marcos, vem aqui. E aí eu acabava ficando até 8, 9 horas batendo papo com ele. E até um dia que ele me perguntou assim... Marcos, na sua visão, o que falta para a gente ser uma empresa com mais governança? Eu falei assim, olha, hoje aqui dentro vocês têm 3 empresas. Cada sócio tem uma empresa aqui dentro. Vocês não percebem, mas é assim, ó. Se eles não querem tomar não, eles falam com o sócio 1. Se eles querem que um projeto não vá para frente, eles falam com o sócio número 3. E se eles querem burlar alguma coisa, eles falam com o sócio número 2. Então, na minha visão... Os colaboradores, é isso? Isso, porque os colaboradores já sabiam a dinâmica de cada um deles do negócio, né? Que loucura. E aí,
num dia ele estava anotando num papel, né, o que eu estava falando, ele estava anotando. Eu peguei e falei assim, eu posso pegar o seu papel? Aí eu peguei o papel dele, catei a caneta dele e fiz um organograma o mais simples possível, pessoal. Nada de organograma matricial, sabe? Porque hoje em dia se tem muito horizontal, vertical. Cara, eu fiz o mais simples. Eu pus assim, ó, aqui tem que ter o board, abaixo do board vocês têm que contratar um CEO, abaixo do CEO vocês colocam 4 diretores que dali derivam o resto da estrutura. E você tem que empoderar essas pessoas aqui. Se você não empoderar essas pessoas, não vai adiantar nada. Feito isso, planejamento estratégico. Porque assim, aqui todo mundo faz o que acha melhor para a empresa, mas não é o que a empresa acha melhor para a empresa. E aí, daí eu fui para a área, para ser o CEO da empresa. Para ser o CEO da empresa. Aí eu entrei na planejamento estratégico, né? Foi aí que começou a nossa relação, né? Ô, Flávio, tem uma coisa que eu conto isso para todo mundo e vou contar agora aqui para mais pessoas, né? Eu lembro que quando nós conversamos com você, quem te indicou foi uma pessoa chamada Lia, que eu tenho vontade de ter contato com ela de novo, mas eu perdi totalmente contato com ela. Eu te passo contato dela, até hoje eu falo com ela, ela é muito legal. Ela te conheceu, eu acho que pela Dom Cabral, né? Pela Dom Cabral. Você veio, e eu lembro de uma frase sua como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Um parênteses. Eles tinham tentado fazer um planejamento estratégico com a Falcone e falharam grandemente, né? E eu lembro que quando eu tive uma conversa com você, você falou assim, Marcos, o primeiro planejamento estratégico, ele tem que ser simples e executável. Simples e executável. Até vocês terem a dinâmica da cultura, exato. Cultura, isso. É isso. Você falou a palavra certa. Vocês terem a cultura de olhar para um planejamento estratégico, fazer e caminhar com as próprias pernas. O primeiro ano nós fizemos com você e mais os diretores, acho que eram 5, 6 diretores, os sócios participavam, mas eles não falavam praticamente nada. É isso mesmo. Né? No segundo ano, nós fizemos um planejamento colocando os gerentes. E aí já o grupo ficou bem mais robusto. No terceiro ano, os gerentes, mas a gente envolveu os coordenadores e toda a empresa. Né? A empresa ela sabia que todos os colaboradores sabiam que a empresa estava no momento de criação de planejamento estratégico. E aí, eu coloco isso na conta do planejamento estratégico. Nós crescemos 5 vezes o nosso tamanho. Então, nós tínhamos, quando eu entrei, 25 mil assinantes, saí de lá com 100 mil assinantes. Né? Não vou falar números aqui, porque eu acho que não é interessante, mas nós crescemos 5 vezes. Graças a um planejamento estratégico simples, fácil e executível. Pois é. Então, foi aí que você começou a se meter com a área de negócios. Mas aí você se desligou dessa empresa e resolveu... E vim para o mundo dos empreendedores, né? Para a selva do empreendedorismo, que aí você se enfurnou de vez no comercial, né? A gente estava até conversando um pouco antes aqui, né? Eu disse assim, né? Eu já li muitos livros, Amazon, Netflix, Apple, um monte, vários livros. Então eu gosto de entender como esses caras fazem. Ninguém conta a verdade. Eles só contam as flores, né? Eles só as contam, dores. Lógico que muitas vezes está lá, né? Dentro do livro está lá a dificuldade que ele teve, né? Então eu li Amazon, a loja do tudo, né? Livro excelente. Mas está romantizado muitas vezes as dores, né? Mas olha que legal, está romantizado de verdade, você vê. Só que quem presta um pouco mais de atenção vê que é o seguinte, essa empresa, ela com 13 anos, ela quase quebrou. O pai do Jeff Bezos teve que botar dinheiro para ele sobreviver mais um ano. E nesse um ano, com 14 anos, né? Estou ali, não lembro exatamente. Arredondando, enfim, tanto faz. Mas só com 14 anos que ela conseguiu virar a chave e conseguir ter lucro. Tanto é que eu tenho, é bem verdade isso, porque tem um case que eu apresento quando faço treinamento de marketing e vendas para clientes meus, e um case que eu justamente eu uso a comparação da
da Amazon com a Best Buy, mostrando como que a Best... Na verdade, o caso que eu trago é qual foi a mágica que a Best Buy fez para sobreviver à era Amazon. E aí, só que para provar que a Best Buy sobreviveu à era Amazon, eu trago os números da Best Buy e da Amazon. E a Amazon, exatamente, você pega o histórico da Amazon, ela durante mais de década, realmente, o lucro dela era zero ou até negativo, para ir, depois pegou um foguete, mas durante... Ou seja, durante muito tempo alguém foi lá, botou muita grana ali para aquele negócio sobreviver. Eu conheci há um ano atrás, eu conheci um dos primeiros investidores na Gympass, hoje o Wellhub, né? Ele disse que eles começaram a ver um pouquinho de dinheiro depois de 5 anos. Pois é. Né, quando eles viraram. Tem que ter duas coisas sensacionais, muito fortes, que é dinheiro e resiliência. Não basta só dinheiro, né? Não basta. Porque você está há quanto tempo no teu empreendedorismo, Marcos? Agora a gente está em 2 anos, né? Já 2 anos. Lá na labuta. Na labuta, batendo. E como é que é montar um negócio, bater no mercado com um negócio completamente novo, que ainda é uma ideia, que é um negócio pré-operacional? Como é que foi conquistar teus primeiros clientes, Marcos? Conta um pouquinho essa... A Virotrip, ela nasceu, lógico, das experiências passadas que eu tive, né? Eu vi que no mercado que a Virotrip hoje atua, existiam algumas oportunidades. Só que uma coisa é quando você coloca aquilo no papel. Né, você coloca no papel, desenha, fala, puxa, isso aqui a gente em 1 ano vai ser assim, vai ser assado, e cara, por mais que você tente, que é o meu perfil, por ter vindo de uma área financeira, eu tentei ser o mais conservador possível, e mesmo sendo conservador, tem muito aprendizado. Hoje eu posso te dizer que nada sei. Então, você montar uma empresa do zero, né, ela tem uma complexidade muito grande, né? E falando única e exclusivo de vendas, hoje a nossa venda está no mundo digital. Então hoje você não tem mão de obra que tem essa dupla especialização. E quem tem, uma startup não pode pagar. Né? Então o que você tem que fazer? Você tem que formar pessoas. Você tem que trazer pessoas que têm pouquíssima capacidade, ou uma capacidade mediana, que aceite ganhar pouco, para você treinar essa pessoa e alavancar. E que tenha vontade, né? Tenha grana para fazer, né? Então, só um correlato. Dentro de uma empresa madura, eu sei quem é o meu ICP. Uhum. Eu sei qual é o perfil do meu cliente. Quem vai me trazer muito mais retorno, quem vai ficar comigo mais de 2 anos, né? Eu sei. Em uma startup é tudo tentativa. Então, a linguagem do startupeiro, né? Testa rápido, erra rápido, corrige rápido. Eu tive no Vale do Silício agora no ano passado, que foi uma experiência sensacional, que eu aprendi muito sobre isso, né? Eu acho que esse é a grande sacada da startup, de você realmente ir testando quais são os caminhos até descobrir qual é o caminho que de fato vai rolar, né? E quando a gente olha para a área de vendas, nós estamos falando de um produto novo e disruptivo. Novo e disruptivo. Que é basicamente feito para o RH. Hoje, como tem esquece a NR1, existe a NR1, mas hoje assim, o funcionário, eu penso muito assim, olha, hoje eu olho para as empresas e vejo que elas estão em busca de produtos para melhorar a saúde mental do funcionário. Desculpa, deixa eu interromper um segundinho. Claro. Vai falando aqui. Enquanto isso, eu só vou abrir aqui o nosso vinho. Boa. Porque tá na hora de molhar a garganta. Eu tô te ouvindo. E aí a gente fala um pouquinho do vinho. Vai lá. Fechou. Então é um produto novo, disruptivo, que é para RHs. Né? Que não é só para atender uma lei, mas é para você trazer um benefício legal para o seu funcionário. E até fidelizar o colaborador. Perfeito, né? Perfeito. Entregar valor para ele, E olha que interessante, hoje as empresas elas cuidam da saúde dele, mas a saúde pós-morte, né? Vou usar esse termo, mas é assim, é de uma saúde que ele vai para o mercado utilizar quando ele já está mal. Uhum. E não é uma saúde preventiva, é uma saúde que ele vai utilizar depois, né? Ele tem benefício farmácia, que é um benefício que também é para depois que ele está com algum tipo de
enfermidade ou problema. Ele tem academia, só que nenhum desses que eu estou te falando, ninguém quer ficar doente, ninguém quer tomar remédio. Eu posso quase afirmar aqui para você que a academia, as pessoas gostam, mas muitas vezes vão mais por uma obrigação do que por prazer. Porém, existe uma coisa que é muito interessante. Por lei, ele é obrigado a tirar 30 dias de férias. E não pode... ninguém olha para isso. Exato. Esses dias eu estava assistindo até um vídeo legal, não vou lembrar aqui de quem era a pessoa que estava passando esse vídeo, mas era assim, o cara tirou férias, aí ele vai para casa, aí ele chega na casa, os familiares ficam, olha, aproveitando que você está de férias, tem um vazamento aqui. Aproveitando que você está de férias, a porta está fazendo um barulho. Aproveitando que você está... Ou seja, ele vai voltar para o trabalho mais estressado, mais cansado. Muito mais estressado. E o nosso produto é isso, é facilitar as férias dele, fazer com que ele possa planejar e descansar. Descansar e recuperar a bateria e melhorar a tal da saúde mental. Aí vem a venda. Só, podemos? Rapidinho. Aí vem a venda. A hora que você vai explicar isso para o seu cliente, ele não te ouve. Ele não para entender que esse produto é um produto que é muito melhor do que qualquer outro produto que ele tem, porque você vai fazer ele sair do ambiente que leva a ele ter burnout ou qualquer outro tipo de saúde... Problema de saúde mental. Isso. Pois é. Olha só, aqui, Marcos. Mais uma vez, Bira Simone, Empório Vinho do Sul, muito obrigado pela curadoria fornecer. Esse aqui é um vinho da Cave 295, a gente já tomou outros vinhos da Cave 295 aqui no nosso podcast. Esse aqui é super interessante, é um Cabernet Sauvignon, lá do Rio Grande do Sul, 2022. Esse é um vinho também que ele passou por barrica americana com tosta média. Se não fala a minha memória aqui, são 8 meses de barrica americana. Os vinhos da Cave 295 normalmente são sensacionais. Então vamos experimentar aqui, Marcos. O objetivo aqui não é, obviamente, ficar falando só de vinho, pelo contrário, é só dar um golinho e fazer uma brincadeirinha. Mas olha, tem um nariz interessante. Nossa, espetacular. Muito equilibrado, tanino bem macio, mas presente, uma acidez interessante. Como sempre, um baita vinho da 295, obrigado. Bira Simone, obrigado pelo fornecimento. Bacana, né? Espetacular. Saúde mais uma vez. E obviamente, vamos aproveitar, já que nós estamos aqui abrindo essa garrafa, a gente, quando terminar aqui nossa gravação, a gente vai almoçar, podemos matar a garrafa no nosso almoço. Isso? Amor, hoje eu não volto. Não, a culpa não é minha, então, por favor, não me culpem, é só uma garrafa. Mas vamos que vamos. Então, mas vamos lá. Então, você desenvolveu um produto sensacional, mas aí você tem a dificuldade do teu cliente ver valor nele. E aí? Aí tá a venda. E aí vem o drama, Aí vem o drama. Aí é o que não ensinam nas escolas, não ensinam nos livros. Que é o tal do criar demanda. Criar demanda é difícil, né? É isso. E o que vocês estão fazendo para criar demanda? Como que vocês estão? Qual a estratégia? Você já falou que é digital, mas digital é muito genérico. É muito genérico. Quer dizer, conta aquilo que você pode falar, né? Isso, eu não estou falando para você também. Sim. A gente não tem muito segredo, eu acho. Ou tem, né? O nosso produto é uma marca nova, então isso já traz aí uma certa dificuldade. Hoje as empresas, elas olham e elas... Apesar de ter esse nome bonito, startup, né? As grandes empresas, elas sempre querem te provar. Então, dentro das grandes empresas, é mais difícil você entrar, porque ela não te conhece. Você vê a regra da empresa. Isso. E aí a empresa pode oferecer para o funcionário, ou o funcionário também pode comprar, é isso? Ou é uma coparticipação? Hoje tem uma coparticipação. Ok. Que assim, olha, Flávio, hoje já é normal isso no mercado. Claro. Hoje a empresa já coparticipa com um monte de produtos. Exato. O que eu acho que a empresa ela tem que olhar, né? E eu estou defendendo o meu produto aqui. Ela tem que olhar a adesão dos funcionários dela. Então, por exemplo, se eu tenho um produto lá que é legalzinho, é bacana,
que eu pago por 100% da base, mas só 10% usa, isso será que é valor para a empresa? Claro. O nosso produto não, a empresa só vai coparticipar pelos funcionários aderidos. Que era um drama que o pessoal que hoje o El Hub tinha, né? No Perfeito, da Gympass, né? E aí, é uma história aqui que a gente pode ficar horas e aí falar de modelo de negócio de outras empresas talvez não seja a melhor forma de vender. Mas o meu produto, a coparticipação que a empresa faz só para os funcionários aderidos da Virotrip, eu reverto 100% para o funcionário. Eu não me remunero na coparticipação da empresa, eu reverto 100% para o funcionário. Legal. Então, o funcionário ele vai viajar. Esses dias aí a gente fez até um exemplo, uma pessoa, serviços gerais, nunca tinha ido funcionar, nunca tinha ido viajar na vida, ela com R$588, ela foi pro Hotel Casa Grande em Guarujá e ela falou, passou um final de semana e falou, o depoimento dela era que ela estava fazendo uma viagem de milionário. Ou seja, a empresa viabilizou um negócio que talvez aquela pessoa nunca pudesse sonhar em fazer. Exato. Eu tive um outro funcionário bem rápido que foi viajar, ele e mais 5 pessoas, ele conseguiu viajar, foi para uma pousada a primeira vez na vida também, nunca tinha conseguido fazer uma viagem que pudesse se hospedar que não fosse em casa de parentes, para 5 pessoas também pagando R$588. Pois é. E como é que você, qual foi a fórmula mágica para você vender? Já é digital, é genérico, mas vamos lá. Aí, vocês fizeram? O que a gente começou a fazer, né? Primeiro, tentar catar leads, né? No mercado, leads totalmente frios e com o nosso SDR tentar esquentar esses leads. Uma parte a gente buscou uma empresa que faz isso, né? Uma empresa que ela traz para você o lead mais aquecido e você entra nessas empresas e você consegue vender com mais facilidade. Funcionou bem isso? Funcionou bem. Então assim, a gente conseguiu, no início é muito legal, mas depois nós saímos e começamos a fazer isso internamente porque essas empresas elas dão um gás no começo e depois porque ela quer te fidelizar e depois ela perde um pouquinho a atração. Aí trouxemos isso para casa. Hoje o que nós fazemos? Muita mídia, né? Mundo digital o tempo todo. Teve uma vez que o pessoal falou assim, você tem que postar no máximo uma vez por semana. A gente posta 4 vezes por semana. Então a gente está realmente estressando esse mercado e está trazendo mais leads para a gente, um pouco frio, mas a gente já está sendo mais conhecido. Mas para uma empresa nova como a tua é fundamental isso para fortalecer branding. Perfeito. Porque aquela história, né? Conhece a empresa XYZ? Não sei de onde, mas eu já ouvi falar. Por quê? Porque foi marretado por N formas, então é fundamental isso, né? Para uma empresa nova você criar marca, né? Participação em feiras, todo tipo de feira. Você fala assim, Marcos, mas você tem que nichar, vai só nas de RH. Nada, eu vou em qualquer lugar. Me chamou, eu estou participando de feira. Ou seja, então não é só digital, então nós temos um negócio híbrido, né? Perfeito, é isso. Por quê? Porque ninguém conhece, né? Não conhecia, né? Hoje não, hoje a Virotrip ela já aparece muito em busca, né? A gente já está ranqueado muito melhor do que um ano atrás. Mas eu vou em feiras, nas feiras a gente troca cartões, conversas com pessoas, então que tipo de feira? Todos, qualquer feira que a gente é convidado a participar, a gente está lá. A última foi da ABF Franchise, né? Estávamos lá nós conseguimos um cliente, né? De vários que a gente conversou, a gente está praticamente fechado. Parcerias, então eu descobri esse mundo de parcerias, então hoje a gente tem 3 parceiros muito grandes, né, que traz clientes para a gente, estamos aí para fechar assinamos contrato, e contatos pessoais, e aí eu estou com 57 hoje, então eu tenho alguns contatos do passado. Então esses contatos também vão me abrindo portas e a gente vai... Ou seja, né, se a gente tivesse que resumir a tua fala, Marcos, se eu falar bobagem, me corrija, por favor, né? Claro que você tem uma estratégia de marketing, de publicação, não sei o que lá, mas
muita amassação de barro, né? Muito. Realmente pôr o pé no trecho, pegar o telefone e ligar, mandar o WhatsApp e bater na porta. Um trabalho árduo, né? Que é uma visão que você não tinha do que o vendedor fazia quando você ficava só falando, corta aqui, corta ali, corta lá no financeiro, né? Hoje eu brigo com o financeiro. Você briga com você mesmo. No final, né? No final, hoje a empresa do tamanho que eu brigo comigo. Eu me olho no espelho e falo, olha. Então essa questão. Então eu ouvi, não sei de quem, então não posso dar crédito porque eu não lembro, que o sucesso, e principalmente uma empresa nascida efetivamente do zero, né? 99% transpiração e 1% sorte. E a sorte só vem se você se prepara, né? Não existe. Essa tua Acho frase, que essa é a frase. Então, eu vou te dizer da onde eu li essa frase, que eu também sei que não essa é a origem, porque quando eu era criança, eu tinha em casa um manual chamado Manual do Tio Patinhas, que era um livro com capa dura, sei lá, tinha umas 200 páginas, era história em quadrinho, mas contando a história do Tio Patinhas, dando dicas de obviamente, gestão financeira. E logo que você abria na capa, na contracapa, tinha o Tio Patinhas lá na mina, no forte dele, lá com aquela montanha de ouro, ele sentado em cima, ele falava, na vida você precisa ter 1% de inspiração e 99% de transpiração. É isso. Eu sei que a frase não é do Tio Patinhas, mas eu atribuo a ele, porque foi lá que eu li pela primeira vez a frase. De quem é a frase eu não tenho a menor ideia. Mas é isso. É 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? E nesse modelo de negócio, Flávio, não tem certo e errado. Não tem, assim, isso ninguém conta nos livros. Não tem certo e errado, tem teste. A gente estava até falando aqui, né, que testa, corrige rápido, vai de novo, e é isso. Hoje a nossa plataforma é uma plataforma, é uma multiplataforma, eu atendo desde o B2B até o B2C, né? E a gente tentou ser só B2C, não deu certo, fomos só para B2B, fomos e voltamos algumas vezes, né? E hoje o nosso foco é mais B2B, mas eu tenho a nossa plataforma, quem quiser contratá-la sozinho consegue. Ela é muito fluida, né? Então eu faço algum tipo de publicação B2C, mas hoje o nosso foco realmente está mais no B2B, porque ali via a realidade de uma empresa e ali eles oferecerem como benefício. Exato. E hoje eu percebo que a hora que a gente chega no RH, ele já está buscando um produto novo. Ele já viu que os benefícios de academia já não atendem mais o desejo do profissional. Porque hoje a geração que nós estamos vivendo, ele está muito voltado assim, eu quero ser feliz. Tanto que é a coisa mais difícil hoje em dia, eu acho que é ainda, né? As pessoas que estão ali quererem ser chefes, eles querem ser felizes, então eles não querem mais ter aquele compromisso. E viagem traz isso. Isso é tão verdade, Marcos, olha que interessante, né? A minha esposa, que você conhece, a Cláudia, que trabalhou também com vocês lá na consultoria, na empresa, né? Ela tem uma filha da prima dela, ela é a madrinha, né? A afilhada dela. E eu lembro que quando ela fez 31, 32 anos, a gente foi num aniversário, foi numa pizzaria. Nós chegamos, Cláudia e eu, sentamos na mesa, e a gente sentou do lado de duas amigas dela, que tinham mais ou menos a mesma idade, 30 e qualquer coisa, né? E foi exatamente a frase de uma para outra. Ela falou, eu não quero, eu só fiquei ouvindo elas conversando, né? Porque para mim aquilo foi uma aula para mim de entender geração. Toda hora que eu tenho oportunidade de conversar com essa juventude, eu quero conversar, eu quero ouvir, porque eu quero entender essa geração, é importante para mim. E ela falou, eu não quero ser gerente nunca. Meu gerente ganha 20% a mais do que eu, só que comigo deu 5h45, eu largo a caneta e vou embora, e ele fica até as 8 horas da noite. Ela falou, Deus me livre. E é exatamente o que você falou. É isso. Por quê? Porque ela queria sair cedo para poder ir para academia, para encontrar um namorado, para passear, para ir no cinema, qualquer coisa. Mas imagina eu virar gerente, deixa ele ganhando aqueles 20% a mais, o problema é dele. E eu vejo que esse é o nosso público. Se eu pudesse dividir hoje a nossa base, 80% é essa geração, 10% está ali na transição e os outros 10% são pessoas que acabam assinando porque gostam de viajar e gostam do produto e vê a vantagem mais financeira
do que a vantagem realmente inspiracional, né? Que é Pois é. E esse talvez seja um dos grandes desafios e aprendizados que você deve ter tido na empresa, né? Porque para conversar com o público de 30 anos é uma coisa, para conversar com o público de 50 é outra, para conversar o de 20 é outra e o de 40 é outra, né? Quer dizer, baita desafio, né? Baita desafio, baita desafio. Porque são, apesar que você até pode usar o mesmo canal de comunicação, mas são comunicações completamente diferentes. E o nosso produto, né, da Virotrip, é um produto de recorrência, né? Apesar de vender dentro da prateleira ali, nossa, ter produtos de viagem, o meu modelo de negócio é a recorrência, né? E ainda a gente tem um pouquinho só de dificuldade na hora que a gente vai para o RH e no final da reunião você pergunta, se tem alguma pergunta? Não, não tenho. E como que faz para eu comprar o pacote? Aí eu falo, putz, ele não entendeu nada do que eu estou explicando. Então, hoje o nosso grande objetivo na questão de mídia é também ter a mídia informativa, não só para venda. Olha que interessante. Eu quero vender, eu quero atrair lead, porque o meu cliente está no mundo digital, né? Apesar de eu ter o analógico também, claro, mas ele está no mundo digital. Mas eu tenho que ainda investir tempo em explicar o que é o produto. O que é a Virotrip, o que ela traz, o que ela realmente... Porque ele não é um produto que as pessoas estão acostumadas. Isso. É diferente de falar, vou comprar uma garrafa de vinho. Aí você vai lá na loja, tem um monte de garrafa na prateleira, você escolhe uma. Você tem que educar. Você tem um processo de educação nessa história. É né? isso. E esse processo de educação é muito complexo. Eu tenho um dos meus fracassos na minha vida, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar dos meus fracassos, porque isso eu aprendi na prática, e eu vi isso, quando eu fui no Vale do Silício, eu vi isso com muita frequência. Deixa eu dar um passo para trás e já falo dos meus fracassos. Eu lembro que lá no Vale do Silício, quando eu tive nas reuniões eu tive reuniões com sócios de venture capitals, eles falam, se a gente achar um founder que nunca faliu, esse founder não me interessa. Eu quero um founder que já faliu 3, 4 vezes, porque os fracassos dele do passado aumentam a chance dele ter sucesso no presente. Então, eu tenho esse espírito. E um dos meus fracassos foi exatamente isso. Eu desenvolvi um produto, na época um produto de seguro, e eu precisava criar cultura. E o que aconteceu é que eu não tinha um sócio investidor que teve a perseverança e o dinheiro para ao longo de 3, 4, 5 anos. Era eu comigo mesmo, meu sócio, e com os parcos reais que nós tínhamos para investir naquele negócio. E claro, a gente ficou 1 ano batalhando aquele negócio e não conseguimos criar cultura, não tivemos dinheiro. E aí a gente fracassou. E eu tenho a convicção que se eu tivesse tido ou seja, o problema não foi só resiliência, foi ter grana mesmo para conseguir esticar aquele negócio, como você contou, a Amazon levou 14 anos para virar. E eu não tive esse prazo, então faz parte. Criar cultura não é fácil, é duro. E uma startup, ela assim, e às vezes as pessoas não entendem, viu, Flávio? Várias pessoas me chamam para conversar querendo dar a solução mágica, né? E aí sempre no final vem uma fatura, né? Eu tenho, mas eu até, às vezes, eu deixo de responder alguma coisa no LinkedIn, porque parece que as pessoas não entendem, né? A startup, ela tá vendendo o café da manhã para ver se pode almoçar. Exato. Ela nem sabe se vai almoçar. Jantar, então esquece, né? Então a startup tem muito essa pegada. E aí eu acho que realmente é o que você disse. Se você passa todo esse processo, não importa se você teve sucesso ou não, eu tenho certeza que numa próxima, vários erros que aconteceram ali não vão acontecer. É isso. Exatamente. Sensacional, olha só. Parece que não, mas já passaram-se quase 45 minutos, Marco, o tempo voa aqui. Estamos chegando aqui no final do nosso podcast de hoje. Eu queria, em primeiro lugar, de coração, agradecer a tua presença, Marco, foi sensacional, muito obrigado mesmo. Agradecer Red Minds, nosso parceiro tecnológico, que faz toda a captura de vídeo, som e todo tratamento, enfim, infraestrutura tecnológica e física de estúdio. Bira Simone, Vinho do Sul, muito obrigado pela curadoria e fornecimento. Mais uma vez lembrar, pessoal, curtam esse vídeo, compartilhem para fazer essa mensagem chegar mais para frente. Marcos, mais uma vez, meu querido, obrigado de coração por você ter vindo. Eu estou acompanhando toda essa tua trajetória, né, desde a época que eu era seu fornecedor, você era meu cliente. Hoje eu acompanho como um amigo na tua trajetória. Eu tenho certeza que o teu negócio vai chegar lá e vai daqui a pouco pegar, que nem o foguete da Amazon, você vai chegar lá. Saúde. Saúde. Obrigado. Até a próxima. Até. E obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.